Viviane Cédola, que é Relações Públicas, empresária e trabalha para a regulamentação do acesso dos produtos à base da cannabis. Fundou também a Dr. Cannabis no Brasil, que foi adquirida depois em 2022. Viviane também é membro do Conselho de Regulação de Drogas Psicoativas, no Conselho de Desenvolvimento Social e Sustentável da Presidência da República, aquele conselhão que o pessoal fala muito. Viviane, nós vamos falar mais um pouco da tua trajetória, mas primeiro eu quero te agradecer pelo aceite aqui do convite. Imagina, é sempre legal estar aqui, Caio, tratar do meu tema favorito. Ah, que bom. E para quem não sabe ou não acompanhou a trajetória da lei estadual aqui, a Viviane foi muito decisiva lá atrás, porque foi uma das primeiras pessoas, depois de conhecer a Neide, que foi a grande inspiração para eu poder apresentar o projeto. Foi com você que eu falei, até, não sei se você vai lembrar a época, mas a gente tava num papel assim com o escopo ali do projeto de lei, você me ajudou também, então quero também te agradecer e aproveitar para te atualizar a respeito de tudo, né? De lá para cá foi formado um grupo de trabalho, a gente tem tentado fazer uma lei o mais abrangente possível, mas de qualquer forma já é um avanço importante que a gente conseguiu trazer aqui para São Paulo e você faz parte dessa história também. É muito legal ver esse processo todo, né? A discussão de como vai ser o projeto, ver todo o esforço que você colocou para que ele passasse, porque aprovar um projeto como esse não é coisa simples, e agora ele em fase de regulamentação. Olha, no dia de hoje acho que já vai fazer quase um ano, né, que ele foi aprovado. Ele foi sancionado em fevereiro, então foi no comecinho do ano e já estamos no final do ano, ainda em fase de regulamentação. Um pouco da burocracia do Estado e também ainda bastante preconceito, e nós vamos falar um pouco sobre isso aqui. E a gente falou sobre isso lá em 2019, né, Caio? Espero não estar me avançando aqui. Não, vamos embora. Eu lembro quando a gente sentou, eu li o projeto de lei, fiz algum comentário ou outro, mas eu lembro que a gente discutiu esse ponto. Eu falei, tá, mas em termos práticos, porque o produto, a base de cannabis hoje, naquela época, ainda a gente já tinha 327, né? Já tinha 327. Já tinha 327. Em 2018 a 327, é isso? Mas foi em 2019 o protocolo, então já tinha 327. Ela já estava encaminhada. Então, mas a gente ainda com certeza não tinha produtos no mercado, não pelo menos no volume que tem hoje, que são 34 produtos. Sim. Talvez houvesse um ou dois. Eu lembro que eu te perguntei, tá, em termos práticos, quem vai comprar esse produto? De onde vem? Vai ser importado? Vai ser comprado de fora? Porque o SUS tem os processos para a compra de medicamentos, mas os produtos à base de cannabis não são medicamentos ainda. Sim. Então, acho que é por isso que tem todo esse atraso, né? Continua ainda com algumas dúvidas ainda no ar, viu, Viviane? Até para jogar super aberto com você e com quem nos acompanha, porque tem muita gente que tem dúvidas a respeito de, além de como é que isso vai se dar, sobre o fornecimento. Ainda gera muita dúvida. De qualquer forma, a gente segue pressionando, apertando para que a nossa lei possa produzir os efeitos e, do ponto de vista prático, fazer com que as pessoas que precisam do medicamento possam ter acesso a ele sem precisar judicializar, como acaba acontecendo hoje em dia. Queria falar, porque você conhece muito bem esse cenário, inclusive, queria que você pudesse trazer aqui como é que foi a ideia, como é que surgiu a ideia de fundar a Dr. Cannabis e de lá para cá também, o que aconteceu, como é que está a sua vida em relação a esse tema tão importante. Olha, a Dr. Cannabis surgiu, já empreendia antes, tá? Já faz 10, 11 anos que eu me considero empreendedora, empresária. Nesse momento, sem nenhum negócio embaixo da minha asa, né? Vamos por assim, que é quase como um filhinho. Mas eu já tinha empreendido antes na parte de crowdfunding, eu cofundei de financiamento coletivo. Cofundei a Quicante, que é uma empresa de doação, então a gente fazia captação para grandes e pequenas ONGs, para grandes e pequenos projetos, para quem quer lançar um livro, inclusive alguns projetos de cannabis também passaram por lá, tratados e livros, então para mim é muito satisfatório ver essa ligação das duas coisas. E quando eu saí de lá, eu sabia que eu queria trabalhar com impacto. E por impacto, muita gente pergunta, qual é a sua grande causa? A minha grande causa é sempre aquela onde eu entendo que as minhas competências podem contribuir o máximo possível para determinada causa, né? Então, se eu fosse talvez escolher a causa que mais me toca, eu provavelmente trabalharia com pessoas em condição de rua, sobretudo crianças, que é algo que desde pequenininha mexia comigo. Mas eu não me sinto competente para lidar com isso, eu não tenho conhecimento. E quando eu descobri que no Brasil era possível você receber uma prescrição regular de cannabis, importar e ter acesso a esses produtos legalmente, eu também descobri que a gente tinha menos de 1.000 pacientes se tratando. Isso era final de 2017.
E a gente está falando de um universo, Brasil, em que existem pelo menos 500 ou 600 mil epiléticos refratários, ou seja, pessoas que estão tomando aquilo que está na farmácia e não melhoram. E a gente sabe que a cannabis para epilepsia refratária é onde a gente tem o maior nível de provas, né? Exato, científicas. Então, por que essas pessoas não acessam? Porque elas não querem, elas querem convulsionar? Será que elas não vão ao médico? A gente está no país que tem o maior sistema público de saúde do mundo. Então, não estão 600 mil pessoas não estão acessando. A conclusão é que era um problema de comunicação. Então, você falou no começo que eu sou relações públicas, né? Sou da área de comunicação. Já vinha com uma experiência no digital, em criação de comunidades da Kikante. E eu olhei para esse problema e falei, olha, eu consigo resolver isso. Por que ninguém montou ainda, né, um sistema para facilitar esse processo? Tudo ali. E foi assim. Eu E tentei me convencer a não fazer e não consegui. E aí, acho que, nem sei se foi o primeiro, mas eu lembro que a Dr. Cannabis ficou muito conhecida. Quem queria ter acesso aos produtos tinha que buscar a Dr. Cannabis. Então, você acho que foi pioneira nesse processo de conseguir juntar médicos. Na prática, você conseguiu juntar médicos, os produtos e pacientes que, de alguma forma, estavam buscando essa alternativa. Exatamente. Foi sim a primeira. Até então, tinham 4 ou 5 empresas no Brasil importando produtos pela regulação de importação excepcional. Enfim, são números que foram mudando ao longo do tempo. Hoje é 660. Mas eram bastante tímidas, não falavam muito sobre isso. A gente chegou com uma outra pegada. Como a empresa não tinha produtos próprios, não tocava o produto, ela tinha um espaço como uma liberdade para falar e se posicionar maior do que as empresas de produtos. Tá. E aí hoje a Dr. Cannabis foi adquirida por uma outra empresa e você sobre esse tema, além, claro, do teu conteúdo pessoal, você está participando do Conselhão da Presidência da República. Exatamente. Então fui queria convidada. Que você atualizasse a gente a respeito do conselho, porque tem muita gente boa, inclusive alguns que interagem aqui conosco, tanto na frente parlamentar que eu coordeno, ou mesmo me ajudando aqui em outros projetos que eu também trabalho. Mas gostaria de ouvir um pouco a respeito de quais são os trabalhos, o que está sendo pautado por ali. O presidente escuta vocês mesmo ou tem algum interlocutor ali que diariamente faz contato? Como é que funciona isso? Ele escuta e ontem mesmo a gente teve o segundo pleno, né, a segunda reunião plenária, onde todos os conselheiros são convidados e o presidente vai para ouvir as propostas que foram criadas. Então, a história do Conselhão é até curiosa. Quem organizou o Conselhão, quem preside o Conselhão é o Alexandre Padilha, que é médico, que era deputado. Foi ministro também. Foi ministro também da Saúde. E, enquanto deputado, ele participou de alguns eventos. Um evento eu fui convidada pela Margarete Kish, que entendo que também é parte, né, do seu grupo de trabalho. Faz parte do grupo de trabalho aqui do nosso mandato e também faz parte do GT da regulamentação da lei da cannabis aqui em São Paulo. Exato, ela é fantástica, sou fã. E ela me convidou para participar de uma mesa no Mackenzie em que estava também o Alexandre Padilha. Foi a primeira vez que eu estive com ele. Depois estive em Brasília 2 vezes e numa delas na Câmara dos Deputados também para debater o mesmo tema. E ele também estava lá e participou de alguns eventos nossos. Então, fui surpreendida, de repente, com uma ligação de Brasília me convidando para participar do Conselhão, convite do Padilha, com quem eu nem tinha, né, uma relação direta, não tenho ele no meu WhatsApp, por exemplo, ou não tinha pelo menos. E então, fiquei bastante surpresa com esse convite, mas bastante contente, porque a gente percebe uma abertura do governo para debater esse tema, né? Então, é um conselho propositivo, não diria nem deliberativo. A gente cria grupos de trabalhos ou comissões temáticas. Dentro dessas comissões, os conselheiros se envolvem, é tudo voluntário, se envolvem mais ou menos, né, a depender das suas próprias causas, daquilo que move cada um, ou dos seus próprios interesses. Isso é super aberto e uma claro. Dúvida, o teu convite se dá em torno da causa da cannabis medicinal. Isso não está escrito em nenhum lugar, mas o Padilha me conhecia por isso eu trouxe todo esse contexto. Perfeito. Né? E aí você lá faz parte de um subgrupo, vamos dizer assim? Sim, então lá dentro nós propusemos, digo eu e Patrícia Vilela Marino, que também é conselheira, propusemos um grupo de trabalho para discutir substâncias psicotrópicas. Então a gente não está falando só de cannabis, só de maconha, a gente está falando também de álcool, a gente está falando de tabaco, a gente está falando também de outras drogas que estão aí, que existem e por mais que sejam proibidas, impactam a nossa sociedade de várias formas, né? De forma social, econômica e, enfim.
de saúde, com certeza, e questões que a gente precisa lidar. Então, que tal a gente lidar com essas questões de uma forma coesa e coerente, né? Quais são as drogas que mais impactam a nossa sociedade? Em que nível? Como é que a gente lida com ela? Para onde a gente direciona o imposto gerado com a venda de tabaco ou de álcool? Para onde ele deveria ir? Que impacto ele tem na saúde? Então, será que a gente deveria trazer mais para a saúde ou para a educação? E como é que a gente encaixa essas drogas que existem, que estão distribuídas e são vendidas, porém de forma ilegal, por não estarem reguladas, dentro desse contexto? Ok. E aí, vamos dizer, no limite, as sugestões levadas do Conselho para a presidência podem se tornar uma política pública, eventualmente um projeto de lei tramitando nas duas casas, e essa é uma possibilidade também. É uma possibilidade, com certeza. A nossa intenção ali, eu acho que existem ganhos menores que são possíveis ao longo desse tempo, ou ganhos talvez mais possíveis, né? Não é um conselho, vamos lá, a gente já foi o primeiro ano do governo do presidente Lula, a gente tem mais 2 anos e no 4º ano a gente entende que já entra assim clima de eleições. Sim. E um tema tão delicado quanto esse, se não tiver aprovado, possivelmente já vai estar um pouco fora de prazo. Então, se isso vai virar uma política pública, um projeto de lei, vai depender do resultado do momento político também. Sim. Ontem foi até o que, de novo, o presidente Lula disse, ele falou, olha, eu recebo agora e a gente vai entender qual é o investimento, qual é o impacto que isso tem em outras iniciativas do governo e qual é o caminho para a gente seguir. Especificamente sobre a pauta da cannabis medicinal, o que tem tramitando, e pelo menos o que assim, é mais conhecido pela galera que acompanha esse movimento, é o 399, que Sim. desde 2015 tramita no Congresso Nacional, um projeto que já foi modificado ao longo da sua permanência no Congresso. Essa, por exemplo, é uma pauta do grupo, e você tem perspectiva de que esse projeto no Congresso consiga avançar nessa legislatura? Bom, o Congresso a gente está falando de outro poder, né? A gente está aqui dentro do Conselhão trabalhando com o Executivo, o Legislativo, claro, tem suas próprias dinâmicas. Eu acredito que hoje o 399, se pautado, que eu já acho improvável, não passaria. Eu também tenho essa impressão. Com os parlamentares que a gente tem lá e com o clima que a gente percebe que existe, né? Mas eu acho que o PL 399 é bom. Talvez, se ele for fracionado, se a gente, enfim, separar temas, separar moléculas, talvez a gente tenha uma adesão mais simples, mais fácil. Já pensou se a gente consegue separar completamente o cânhamo e, eventualmente, por um decreto, conseguir passar, né, e passar a ter cultivo? Então, não sou eu, posso apenas sugerir isso e não vou fazer também de forma leviana aqui sozinha. Tá. Acho que eu não tenho conhecimento completo e, por isso, um grupo de trabalho. A gente quer trazer pessoas realmente com conhecimento profundo sobre cada um dos temas, assim como você me chamou em 2019, né, para falar sobre um tema que eu entendia muito. Aqui, se eu for falar de cultivo de cannabis, eu não sou a grande especialista, então não sou a dona da verdade, não somos Patrícia e eu juntas que vamos definir e dizer, olha, presidente, é isso que a gente acha. A gente vai trazer vários convidados, alguns dos quais já estão listados, também conselheiros, para debater e ouvir, inclusive, quem é contrário. Aliás, talvez até mais quem é contrário, para a gente conseguir entender quais são os medos do outro lado e a gente conseguir acolher esses medos e atender esses medos para que eles deixem de ser medos e a gente consiga passar. A gente, de alguma forma, aqui por São Paulo, nós conseguimos, talvez, dar mais uma pressão e impulsionar a pauta, né? Não sei, Viviane, se você tem conhecimento, mas após a sanção aqui do governo do estado de São Paulo, na nossa legislação, outros 20 estados brasileiros protocolaram projetos idênticos ao nosso. O senador Paulo Paim tem um projeto também idêntico, tramitando no Senado Federal hoje. Então, dito isso, eu penso que, lógico que o ideal é ter uma regulamentação nacional sobre essa temática, não tenha dúvida. A gente pode aí usar exemplos de outros países, talvez pegar o que tem de melhor nos países e fazer a nossa regulamentação. Mas enquanto o Congresso, por diversos motivos, não avança, acho que os estados têm a capacidade de poder, no mínimo, colocar essa discussão e não deixa de ser também uma forma de pressionar o Congresso a tomar uma decisão. Eu queria te perguntar também, já falando sobre isso, como o Congresso acaba não evoluindo, nós temos o Supremo Tribunal Federal na iminência de tomar uma decisão muito relevante para esse assunto,
que é a descriminalização do porte. Como é que você enxerga isso e você acha que esse é um dos caminhos? Eu acho que é fundamental essa pressão através de uma lei estadual. Com certeza reverberou muito e gerou um movimento importante. Vai ser ainda mais importante ter ela de fato aplicada, né? Então essa regulação secundária é ainda mais importante porque a gente viu vários estados com leis similares a que foi aprovada aqui e que foram aprovadas em outros estados, mas que viraram letra morta por falta de uma regulação secundária. Então essa tenacidade que você mantém, esse calor que você mantém em torno do grupo de trabalho para que saia essa regulação é fundamental, né? Já se passou um ano e a gente não pode esmorecer no meio do processo. Agora, o que a gente percebe é que pela falta de leis adequadas, e é normal, tá? Que a população, que a demanda da sociedade civil preceda a legislação ou a regulação. É assim que funciona. A história da humanidade é assim, né? É assim que deve ser. E é disso, inclusive, que se trata o conselhão, né? Oi, vem aqui, conta pra gente o que vocês acham que tem que ser, porque não tem como quem tá lá no executivo ou mesmo no legislativo ficar adivinhando o que a sociedade precisa ou tirando da própria cabeça. De novo, não sou eu sozinha com outros conselheiros que vou definir isso, né? A gente quer um grupo. E quando a gente vê o judiciário tomando esse tipo de decisão, e não falo nem só do recurso especial que está tramitando no STF há quantos anos? Muitos, uns 15 anos, eu acho. Por aí. Antigo já. Desde 2015, desculpa, não é 15 anos, desde 2015. Quando a gente vê esse tipo de situação acontecendo, fica claro que existe uma lacuna no legislativo. Hoje, a única lei no Brasil que trata, por exemplo, de maconha é a Lei Nacional de Drogas. Está proibido, ponto. O que mais? Né? Que mais? O que a gente tem para acesso medicinal são regulações da Anvisa. A gente não tem nenhuma lei que ampare também esse acesso. Ou decisões esporádicas do judiciário autorizando esse ou aquele, mas são muito pontuais, né? São pontuais. Mas, bom, decisões do judiciário, de novo. Se elas são tão repetidas, e a gente está falando de mais de 1.000 habeas corpus individuais, a gente está falando, acho que já tem 10 habeas corpus coletivos no Brasil. Tem mais agora, tem 13, se eu não me engano. 13. E, bom, eles oscilam, né? Às vezes vem e voltam. A PEP voltam. agora estava com um problema sério no Rio de Janeiro. Ou seja, convivem com uma insegurança jurídica Além enorme, de tudo isso, na desobediência civil e provando ano após ano que aquilo realmente está ajudando pessoas. Ou seja, se falta uma legislação, ou melhor, que falta uma legislação, não há dúvidas. O ponto é, quem é que vai levar isso adiante? E aí o Supremo deverá decidir, acho que se eu não me engano falta um ministro, né, tomar uma decisão. Falta só um voto. Então acho que é muito provável que logo no começo do próximo ano a gente tenha essa decisão tomada. Você tem conhecimento, porque eu sei que você também morou um pouco em outros países. Você tem alguma referência que você trata como um país assim, referencial a respeito da cannabis? E aí a gente pode falar sobre o uso medicinal e também do uso adulto? Depende da frente, né? E é bem posto. O Canadá, por exemplo, para o uso medicinal é uma grande referência. A Alemanha vem evoluindo muito, sobretudo quando você olha para mercado. Hoje é o grande mercado. Alemanha. Todo mundo quer vender para a Alemanha. São dois países que, tanto Canadá quanto Alemanha, que têm dentro dos seus sistemas públicos de saúde algum tipo de subsídio ou algum tipo de reembolso ou mesmo consultas incluídas e pagas pelo sistema público. Então, acho que isso seria uma referência do ponto de vista legislativo e de saúde pública. Do uso adulto, a gente teve o Uruguai, que foi o grande pioneiro, mas que depois trouxe a regulação do cultivo ou do mercado, vamos por assim, né, do cultivo para fins industriais ou do cultivo para exportação, mesmo da parte medicinal, como desdobramentos a posteriori. Inclusive, está fazendo 10 anos que o Uruguai regulou. E, originalmente, eles regularam o uso adulto para resolver o problema da saúde, ou seja, as pessoas fumam. O que elas estão fumando? Ninguém controla isso. Já que elas fumam, vamos tentar garantir um controle mínimo de qualidade do que está sendo fumado. Se essa não é uma medida de saúde pública, eu não sei o que é. Né? E sem falar também do que a gente comentou aqui nos bastidores um pouco, né? Do encarceramento também tem um custo muito alto para o país. A gente está aqui em São Paulo, onde tem, se eu não me engano, 1/3 das prisões estão aqui. Então, quanto que o Estado também não gasta com isso? Então, acho que claro que vale uma reflexão bem aprofundada sobre tudo isso. Eu não sei se você acompanhou, Viviane, mas a gente aqui no começo agora de dezembro, nós anunciamos os vencedores
do edital de emendas que nós fizemos. Eu e Suplicy nos juntamos aqui, enquanto frente parlamentar, e através de emendas impositivas, que são aquelas que constam no orçamento, nós fizemos um edital e diversas entidades apresentaram propostas para receberem recursos. Foram R$734 mil. Achei que fossem propostas. Eu Não, falei, uau. foram 43 propostas. Foi bastante também. Bastante. Foram bastante. É bastante. E aí recebemos de entidades, dessas que você falou que tem... Associações de pacientes. Associações de pacientes, universidades, prefeituras, hospitais consagrados. Esse formato também é um formato que de alguma forma contribui com isso. Porque na medida em que você financia com recurso público projetos para a cannabis medicinal, é um reconhecimento, né, público de que, olha, esse é um assunto que tem que evoluir, nós vamos colocar recurso aqui. Você concorda com isso também? Eu concordo, sobretudo para o caso da cannabis. A gente está falando de uma planta que tem moléculas que não são patenteáveis, é uma planta. Né? Ninguém vai conseguir patentear o CBD ou o THC. Se isso fosse possível, já estava liberado, já estava regulado e a gente já tinha um medicamento. Então, isso inibe um tanto o investimento da iniciativa privada, a lógica da indústria farmacêutica, se a gente for pensar só para a parte da saúde, tá? E ignorar o uso adulto que, de novo, está presente. Mas a indústria farmacêutica faz pesquisas e busca moléculas ou, enfim, estudos novos, tem uma patente sobre aquilo, e isso justifica os investimentos altíssimos que têm que ser feitos em ensaios clínicos completos. A gente vê que hoje, por exemplo, a cetamina já é um medicamento registrado, disponível no Brasil, é um derivado da ketamina, se não me engano, gente, não sou médica, tá? De novo, relações públicas, mas é considerado, com certeza, um psicotrópico, e ele pode ser administrado, dentre vários outros. Aliás, quantas drogas estão aí disponíveis no mercado que causam dependência, que, enfim, atentam contra a vida, que podem, né, em doses altas, levar alguém a óbito. Cannabis não tem nada disso, mas ela também não tem um investimento nessa ponta inicial. Então, esse estímulo com verba pública é fundamental. Ou seja, pelo que você está dizendo, sobre estudos mais aprofundados, porque é nisso que a gente travou também no grupo de regulação da lei. Dificilmente, para não dizer impossível, de ter a indústria bancando. Se não for o Estado bancar, a gente não vai ter um avanço em relação a cannabis para avançar nas patologias? Então, eu não diria nem que é difícil nem impossível, até porque já existe, né? A gente tem medicamento registrado, e quando eu falo registrado, quer dizer que teve ensaios clínicos completos para esclerose múltipla e também para síndrome de Dravet e Lennox-Gastaut. Tanto é que são ali são onde essas você... que estão aí, Exato, não tem como argumentar, né? São fatos. O grande ponto é que a gente desdobrar isso para tantas outras coisas, esse investimento para tantas outras patologias vai ficando mais caro. A gente tem isso pulverizado entre várias empresas mundo afora que não têm o tamanho de farmacêutica, são empresas de cannabis que começam com investimento, precisam de um retorno mais rápido. E a gente precisa lembrar também que hoje cerca de 70% daquilo que é prescrito nas farmácias no Brasil é prescrição off-label. O que isso quer dizer? Esse medicamento foi registrado para tratar enxaqueca, mas estão prescrevendo para dor no joelho. Estou inventando, gente, de novo, não sou médica, mas 70% das prescrições são off-label. Então, esse pânico moral, ele existe em torno da cannabis porque é a mesma planta da qual se tira a maconha, que foi demonizada por uma campanha publicitária de anos, de quase 100 anos, e, enfim, uma história que muita gente comprou e que agora a gente precisa desfazer ponto a ponto. Não existe outra razão para isso estar proibido e ser tratado como um tarja preta e, meu Deus, que histeria em torno de uma planta. Não há. Perfeito. Eu não te falei aqui, mas nesse novo mandato eu tenho trabalhado muito um novo projeto de lei, que é o 563, que trata da produção pelo Estado. Então, as universidades públicas e os institutos vinculados à Secretaria de Estado de Saúde possam cultivar e produzir esses medicamentos, já que um dos argumentos para, vamos dizer assim, dizer que, não, essa lei, agora todo mundo vai querer cannabis medicinal no postinho para poder ter dor de cabeça, dor de qualquer coisa, vão pedir cannabis. E que isso tem um custo, e o custo pode ficar muito alto. Então eu falei, então tá bom. Então a solução é a gente mesmo poder produzir o nosso medicamento. E o Estado de São Paulo já faz isso através da FURP para alguns medicamentos, que é a Fundação para o Remédio Popular. E agora, recentemente, acho que não tem 15 dias, publicaram um edital da FURP fazendo uma licitação para o IFA de CBD.
O IFA, insumo farmacêutico ativo. Exato, para poder produzir esse medicamento. Você acha que também esse pode ser um caminho, a produção própria? Ou você acha que é impossível, inviável fazer isso do ponto de vista de poder público? Eu não acho que seja inviável. Eu acho que o Brasil tem, né? O próprio Exército tem um laboratório que produz e produziu medicamentos importantes. Eu acho que é bastante possível. A Itália tem um modelo parecido que vale a pena pesquisar. Acho que, se não me engano, o Exército italiano cultiva para fornecer para o governo. Acho que todo caminho de acesso, Caio, acho que um caminho não anula o outro. Tá. Né? A gente percebe a Europa indo um tanto para esse lado mais de produção, talvez, governamental ou de vendas, sobretudo para uso adulto, tá? Sem fins lucrativos. A Alemanha começa a entrar por essa linha. Portugal estava com um projeto de lei que agora caiu porque caiu o governo, é outra história. Mas a União Europeia não permite a comercialização para uso adulto. Portanto, eles não podem criar uma indústria em torno disso e abrir um mercado. Então, o governo próprio vai ter que vender. Isso entra pouco, seria algo, dá para se inspirar um pouco no que o Uruguai fez. Eles criaram 3 vias de acesso para uso adulto. Acho que desvirtuei um pouco, né? Não, mas acho acho que cola nesse ouvir, tema. Claro. Os produtos que são vendidos na farmácia são comprados pelo governo de determinados fornecedores, embalados e vendidos na farmácia, mas esse trâmite inteiro, entendo que é organizado pelo IRCA, que é um instituto que eles criaram só para regular cannabis. Ou a pessoa se associa a um clube ou ela vai cultivar em casa. Está resolvida a questão. Acabou. Ninguém mais precisa depender do narcotráfico. Você tem 3 vias de acesso. Se você não gosta de cultivar, você compra na farmácia. Não gosta do que está na farmácia, compra do clube. Gosta de plantar? É bom nisso? Eu não sou. Em nada, eu mato suculento. Faz o seu, faz o seu. Então, acho que uma coisa não anula a outra, né? Eu acredito que o governo produzir não anula o mercado não anula o autocultivo, que não anula as associações. A gente está falando de um país continental, sobretudo não no Brasil. E com uma perspectiva de só avanços em relação ao uso, né? Falamos aqui sobre dor crônica, tem hoje fibromialgia, que é um tema muito forte, especialmente com as mulheres, Alzheimer, Parkinson, enfim. Viviane, antes de fechar, eu sempre pergunto a respeito de uma perspectiva para os próximos 5 anos. Você está ali, de alguma forma, interagindo com o ministro Padilha, alguns grupos do Conselho, Paulo Teixeira, que também super se envolveu no PL 399. Envolvido no 399. Daqui 5 anos, qual a sua expectativa do plano nacional em relação a cannabis medicinal? E óbvio, se quiser avançar um pouco na pauta das drogas também, é que eu acho que eu já percebi que você falou que em relação às drogas, se deixar para o último ano do mandato, dificilmente tem alguma mudança por conta das eleições e tal. Então fica à vontade para você poder falar um pouco sobre daqui 5 anos, como é que estaremos. O Brasil é um país conservador, né? Isso ficou muito claro nos últimos 10 anos, eu diria, mais claro para mim, assim, eu vou fazer 40 agora, então isso ficou bem estabelecido, talvez fosse um tema mais velado. Fala-se mais sobre isso, debate-se mais aborto, por exemplo, quando a gente compara com o Uruguai, mais uma vez, é um país que já tem a liberação do aborto há muitos anos, Portugal também, que também tem uma lei de cannabis bastante avançada, e de drogas, inclusive, né? Portugal descriminalizou todas as drogas há 20 anos, isso não aumentou o consumo, ao contrário, diminuiu. Então a gente precisa ter muita paciência e tenacidade para compilar esses dados, apresentar isso de forma calma, sentar com as pessoas que estão envolvidas nesse pânico moral, desfazendo pouco a pouco. O que eu acredito que a gente vai ver é um marco nacional do cultivo do cânhamo. O cânhamo é aquela subespécie da cannabis que não tem psicoatividade, que não tem THC, da qual a gente consegue fazer tanto o medicamento, né, tão importante, tão caro hoje, quanto fibras, quanto tecidos, quanto biocombustível, uma série de produtos derivados dessa planta que são verdes, né, verdes, estou fazendo as pinhas com o dedo, gente, para quem estiver só ouvindo, que são biodegradáveis. Sustentáveis, sim. Então vai superar o encontro de tudo que está sendo discutido agora na COP, enfim, e do que pode ser o grande momento, o grande próximo momento do Brasil nessa neoindustrialização. Então, essa neoindustrialização tem que ser sustentável, o planeta já não aguenta mais. Então, percebe como o cânhamo se encaixa muito bem em todas essas temáticas. Eu acho que ele vai ganhar muita força e a gente vai começar a produzir isso. Com isso, a cannabis passa a entrar na casa das pessoas que tinham um pânico. É o papel de cânhamo, é sementinha de cânhamo na granola. Nos Estados Unidos, comida de bebê vendida pronta. Muitas têm semente de cânhamo e tudo bem. Então, isso passa a
a se tornar algo corriqueiro. Sim. Normaliza ganhar o tema. opinião pública de forma leve, assim. Vai né? diminuindo a histeria em torno do assunto. E aí sim a gente conseguiria dar um passo adiante e pensar em uma legalização de fato. Né? Quando a gente fala da descriminalização que está no STF, a gente não está falando da legalização. Continua sendo proibido comprar e vender. Você não vai ser criminalizado se você for pego com. Mas como é que você adquiriu? De onde isso veio? Qual é a qualidade? Então, vários problemas persistem. A gente vai ter que lidar com cada um. A gente lida hoje com cada um deles de uma forma péssima, que é encarcerando as pessoas e pagando para elas estarem na cadeia. Isso aí. Muito bom te ouvir. Espero a gente ter outras oportunidades ainda de poder comemorar alguns avanços, Viviane. Espero ainda até aproveitar esse momento para fazer uma cobrança ao governo, né? Porque nós estamos aqui numa fase já, eram 90 dias para regulamentar. Foi em fevereiro, era em junho no máximo. Já estamos em dezembro e até agora nada de uma regulamentação que está pronta, Viviane. Porque a gente definiu fazer a regulamentação faseada. Então ela começa com essas patologias que a gente já falou aqui e avança em outras, como dor crônica, o autismo, que é uma pauta muito forte hoje também. Então aproveitar para poder fazer essa cobrança ao governo, que ele possa ainda esse ano publicar, para que já vire o ano com as pessoas tendo acesso a esses medicamentos. No mais, te agradecer demais pela gentileza de vir aqui e compartilhar seu conhecimento e experiência sobre esse assunto. Conta sempre comigo. Valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado também. Aguardo vocês no próximo episódio do nosso podcast, diretamente aqui dos estúdios da Assembleia Legislativa. Um abraço.